E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano, aula de envoltórios celulares, aula 2. E aí, galera, a gente estava aqui nos envoltórios celulares, a gente terminou aqui nos nexos ou junção gap, que é nada mais do que os canaizinhos que se criam entre duas membranas plasmáticas. Olha só, eu vou aproximar aqui para ti e aqui dá para ver, ó, por exemplo, essa aqui é a membrana de uma célula, essa aqui é a membrana de outra célula e muitas dessas células elas precisam ser conectadas através dessas proteínas especiais. Ó, aqui dá para ver, ó, os lipídiozinhos e essas proteínas especiais que formam um túnel entre uma e outra. Então, gente, muitas vezes as estruturas que são formadas são muito parecidas com estruturas reais aqui da nossa vida. Tipo assim, por exemplo, duas casas conectadas por um portão, tipo isso, tá? Elas estão em células musculares, cardíacas e epiteliais para fazer esse transporte de substâncias. E tem os plasmodesmos, que a gente viu lá rapidão, né? Que estão presentes nas células vegetais, que aí é a união de duas paredes celulares que servem para o intercâmbio. Então aqui tá dando para ver, ó, por exemplo, tem duas células vegetais e essas células vegetais elas precisam imagina, elas têm uma parede, como se fosse um muro na volta e elas precisam trocar substâncias, então entre esses muros vão ter como se fossem canaizinhos que vão fazer com que as substâncias entrem e saiam uma da outra e se chamam plasmodesmos. E aí, meus amores, começamos aqui um vídeo. Aqui tá mostrando as microvilosidades, né? A gente começa com a parte que é bem importante, que é a parte de transporte através da membrana, ok? O que acontece? Antes a gente vai falar o que a membrana faz. Ela permite a entrada e a saída de substâncias. E o transporte através da membrana, ela é o transporte de ou substâncias que dissolvem ou as substâncias que são dissolvidas pela água. Como se chama as substâncias que dissolvem, tipo a água? Solvente. Como que se chamam as... Pode ser gás, pode ser sólido. Como que se chama aquilo que é dissolvido? Soluto. Então, o que a gente vai ver? Existe o transporte de soluto e o transporte de solvente. Em outras palavras, existe o transporte de água, que entra e sai da célula, que é um tipo, e o transporte de outras substâncias, que é dissoluto. A gente vai começar com o transporte de soluto. Existem vários tipos, então anota aí. Soluto, a substância que é dissolvida. Solvente é a água, que é o solvente universal. Então a gente vai ver como que a água entra e sai quando for transporte de solvente. Agora é tudo menos água que entra e sai da célula. Então qual que é o detalhe? Existe o transporte que se chama difusão simples. Anota aí, meu amor, a difusão simples é quando a entrada de substâncias sem gasto de energia para a célula. Sem gasto de energia, transporte dissoluto, difusão simples, sem gasto de energia. E anota aí também que vai do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Ana Lia, eu não tô te entendendo. Então eu vou fazer um desenho que eu sei que tu curtiu os meus desenhos da última vez e eu vou continuar fazendo aqui, ó. Tipo assim, a difusão simples é como se fosse uma situação normal. Bom, vamos supor o seguinte, pode imaginar uma célula, pode imaginar uma sala, pode imaginar o que tu quiser. Então aqui eu tenho a membrana plasmática, tá? Vou desenhar mais grossinho aqui, ó. Eu tenho a membrana, olha só, desenhei a membrana aqui da célula. Desenhei ali, tá? A gente sabe que isso aqui é a membrana plasmática. E qual é o detalhe? Eu falei para ti que não é o gasto de energia que vai do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Tipo assim, vamos supor que eu tenho aqui várias bolinhas verdes. Isso pode ser o oxigênio, isso pode ser sais minerais, pode ser várias coisas. Várias bolinhas verdes. E aqui dentro eu tenho somente duas. O que é difusão simples? Essas bolinhas vão do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Isso é a difusão simples, ok? Vai do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Isso se chama difusão simples. Agora, Ana Lia, e o que é a próxima, que é difusão facilitada?
facilitada. A difusão facilitada é a mesma coisa, é o transporte dissoluto, tá anotando? Sem o gasto de energia, que vai do lugar mais concentrado para o menos concentrado. Mas por que é chamado de difusão facilitada? Porque eu tenho aqui a membrana plasmática também. Eu tenho aqui, agora eu vou desenhar de vermelho as substâncias, tá? Tenho aqui, ó, cheio de maquiagem, que eu tô aqui coberta de uma camada de maquiagem para aparecer bem para você. Sem mostrar as minhas imperfeições nessas câmeras que mostram tudo. Ó, aqui eu tenho um monte de bolinha vermelha e poucas bolinhas vermelhas ali. Só que essa bolinha vermelha não é que nem a bolinha verde, ela não passa de maneira simples. Ela vai precisar de um porteiro. Vamos aqui desenhar um porteiro de cor. Fala uma cor aí, vê se eu vou acertar. Marrom, eu sabia que você ia escolher essa cor, eu tinha certeza. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Vai ter que ter um porteiro, que é uma proteína especial, que a bolinha vai se encaixar aqui para conseguir passar. Então, qual é a diferença da difusão simples para a difusão facilitada? A facilitada precisa de uma proteína, de um porteiro, precisa de uma proteína especial, que é o local por onde ela vai passar. Ah, entendi, Ana Lia, mas essa proteína não gasta energia? Não gasta energia também. E aí tem o transporte ativo, que eu já vou falar dele. Quero ver num desenho melhor do que o teu. Claro, eu te mostro num desenho melhor do que o meu. Olha aqui, ó. Aqui a gente tá vendo, ó, o tipo de... Vamos aqui no primeiro, ó. Vamos aqui, ó. Ó, o tipo do... Opa, aqui que é o primeiro, ó. O transporte de difusão simples. Nós temos as bolinhas aqui, elas simplesmente passam do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. A difusão facilitada são estruturinhas um pouquinho maior do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado, mas ela vai precisar de um canal. É isso que eu quero saber. O transporte ativo é outro vídeo lá, tá? Como não há gasto de energia, anota aí. Como não há gasto de energia na difusão simples e na difusão facilitada por uma proteína, eles são chamados de transportes passivo, com 2 S, pelo amor de Deus, tá? Anota aí, difusão simples e difusão facilitada, elas são transportes passivos. O que significa transporte passivo? Sem gasto de energia. Não tem gasto de energia, por isso que é chamado de transporte passivo. Isso tem lá no meu canal também, Biologia em 5 minutos, se você quiser ver mais, lá tem umas imagenzinhas melhores, ok? Mas eu falo mais rápido do que eu tô falando aqui. E outro detalhe, gente, por que não há gasto de energia? Eu falei que vai do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Vocês prestaram atenção? Que vai do lugar mais concentrado ao lugar menos concentrado? Agora, isso significa que as substâncias, anota aí, que as substâncias, elas se transportam, elas são transportadas a favor, tá anotando? As substâncias são transportadas a favor do gradiente de concentração. O que significa a favor do gradiente de concentração? É a favor do equilíbrio de concentração, do lugar mais concentrado para o menos, por isso que é transporte passivo. A gente vai ver no próximo vídeo, eu vou deixar até aqui esse vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai ver o transporte ativo, que é contra o equilíbrio de concentração. É tipo uma balada, o transporte ativo é tipo assim, sabe? Por exemplo, tu tem uma balada, que hoje em dia a gente não sabe o que é isso por causa do coronavírus, mas tem uma balada, um show cheio de gente. E aí, aquelas pessoas que estão na fila da balada querem entrar, que são bem menos do que tá dentro da balada do show, do jogo de futebol, eles querem entrar nesse lugar cheio de gente. Isso vai contra o equilíbrio de concentração. Já tem muita gente lá e a gente ainda quer entrar lá. Isso é contra o gradiente de concentração. E ser contra o gradiente de concentração vai custar um dinheiro. É caro ou é barato entrar numa balada que já está muito cheia? É caro. Então, a célula vai ter que gastar energia para
para poder deixar. O porteiro vai cobrar dinheiro para deixar entrar mais gente. Aí é o transporte ativo com gasto de energia contra o equilíbrio de concentração. Mas aí o exemplo de transporte ativo a gente vai ver no próximo vídeo. Aqui fechou o transporte passivo, difusão simples e difusão facilitada, ok? E é o exemplo da entrada de oxigênio, gás carbônico, glicose, tudo isso passa através da membrana sem gasto de energia, transporte passivo. Fechou? Anotou tudo? Se não anotou, volta, vai pausando e anotando todas as coisas que eu tô dizendo. Valeu? É isso aí, amo vocês.